nosso evento, mas temos orgulho de apresentar a memória viva aqui de Lavras. Aí temos aí a memória, a história viva de Lavras. Aqui, Sicarelli, por favor. Também eu quero convidar o futuro da história de Lavras, a Gabriela. Por favor. Boa noite. Gabriela Cunha e Eduardo Sicarelli. Gabriela Cunha, ela é sobrinha da Sabrina, a esposa do Sicarelli, do Eduardo Sicarelli. Sobrinha também. E eles formam uma equipe, né? Uma equipe assim que divulga com muito amor, com muita dedicação a história de Lavras. E por isso e por outras coisas eles estão ali juntos, tá? Gabriela Cunha, ela tem um programa no Jornal de Lavras chamado O que Lavras tem a ver com isso? É um quadro de curiosidades históricas ligadas de alguma forma a Lavras, comandada pela repórter Gabriela Cunha, e que foi a princípio ia ao ar dia 15 e dia 30 de cada mês. Nós tivemos uma temporada, né, de várias. Vai ter outra? Vai, em breve. Eduardo Sicarelli, jornalista há 38 anos em Lavras, muito dedicado. A vida dele é servir Lavras, né, por meio do jornalismo, né? E os números do Jornal de Lavras são incríveis. O site mais acessado segundo o Google Analytics. Melhor site de notícias de Lavras de acordo com a pesquisa UFLA Júnior, revista Elite em 2023, 2017, 18, 19, 23, 24. Melhor jornal online de Lavras de acordo com a Salles Pesquisas de 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Site destaque de Lavras, de acordo com a Salles Pesquisa, 2026, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Melhor página de Facebook de Lavras, de acordo com a Salles Pesquisa, são mídias diferentes, uma observação. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Melhor blog de Lavras, Sabrina Sicarelli, de acordo com a Salles Pesquisa, 2017, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Eleito jornalista do ano em Lavras, Sabrina Sicarelli. Ela não é palestrante, mas ela faz parte da empresa. De acordo com a Salles Pesquisa, 2022, 23, 24. Eleito jornalista do ano em Lavras, Eduardo Sicarelli, de acordo com a pesquisa Salles 2020. E eleito melhor entrevistador do ano em Lavras, Sabrina Sicarelli, de acordo com a Salles Pesquisa 2021, 22, 23, 24. A Gabriela Cunha vai participar do evento trazendo um relato da experiência dela de apresentar esse programa sobre a história de Lavras. E o jornalista Eduardo Sicarelli, em seguida, depois da Gabriela, vai falar de Lavras na época da ditadura militar. Uma observação, ele já era jornalista no final da ditadura militar. E eu faço essa observação porque com isso a gente consegue compreender que ele pode ter informações exclusivas, né, que a profissão de jornalista permitiu que ele conhecesse, além de documentos, fontes históricas que ele vai trazer também. Então eu passo a palavra para a Gabriela Cunha.
Uma salva de palmas para os dois. Boa noite, gente, tudo bem? Como o Rogério já falou, meu nome é Gabriela Cunha, tenho 16 anos, estou atualmente no 2º ano do ensino médio. Queria agradecer a oportunidade ao Rogério, ao professor Nogales, por eu estar aqui, parabenizar pela organização do evento, que ficou muito bom. Hoje, na reta final, né, a gente consegue ter o plano todo do que aconteceu, foi um evento muito bom. Aí hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com o que Lavras tem a ver com isso, o quadro do Jornal de Lavras, e falar também um pouco sobre a importância da divulgação histórica e científica da cidade. Eu tive primeiro contato com isso do jornalismo no final de 2021, quando na minha escola surgiu o projeto do Laboratório de Comunicação. Minha cidade Contagem, do Colégio Novos Tempos, que a gente é uma equipe de alunos, que a gente é coordenado por um jornalista, Victor Machado, e semanalmente a gente se reúne para aprender tanto sobre a teoria, sobre a conta prática da comunicação e do jornalismo, e a gente faz diversas ações, como, por exemplo, cobertura de eventos, ou se tem alguma prova, algum teste diferente lá na escola, a gente cobre também. E com esse primeiro contato, eu descobri um pouco mais sobre o que é comunicação, o que é o jornalismo, e eu entendi que isso é muito mais do que ficar bonita na câmera e segurar o microfone. No meio do ano passado, mais ou menos, eu tive a oportunidade de participar da equipe do Jornal de Lavras por meio de um projeto que estava acontecendo, mas muito antes disso, no carnaval de 2009, um bebê nasceu prematuro numa cidade que seus pais estavam passando carnaval. Tá bom, mas o que Lavras tem a ver com isso, né? A cidade que meus pais estavam era Lavras, e eu nasci aqui, mesmo sendo de Contagem, mesmo morando em Contagem, eu sou lavrense, e eu tenho esse sentimento de pertencimento muito grande dentro de mim, porque eu cresci escutando histórias de alguém que para muitas pessoas aqui é o jornalista Eduardo Scarelli, mas para mim é o Tidu. Então, sempre essas histórias estavam no meu cotidiano, no meu dia a dia. Eu sempre vinha para cá, para a cidade, ficava brincando pela UFLA. Então, sempre tive esse sentimento de pertencimento através da história. E aí, como eu falei, eu tive a oportunidade de participar desse evento que aconteceu no ano passado e comecei a fazer parte da equipe desde então. E esse evento foi assim, transformador. Eu fui aprendendo um pouco mais sobre a comunicação, sobre o jornalismo, entre outras coisas. Logo em seguida, veio a ideia da criação do quadro O que Lavras tem a ver com isso. E a ideia era exatamente isso, transformar a história no pertencimento de outras pessoas. Já que essa história ela conseguia me fazer me sentir mais lavrense, por que ela não podia fazer outras pessoas sentirem a mesma coisa? Sentirem esse orgulho de fazer parte da cidade através do conhecimento da história. Então, queria conectar tanto o lavrense com Lavras, tanto Lavras com o redor do mundo, por meio da cultura, da arte, da ciência, entre outros assuntos que a gente aborda no quadro. E como é que esse quadro ele funcionava? Primeiro, nós da equipe, a gente pensava assim, no tema que a gente podia tratar. Logo em seguida, a gente pensava na melhor pessoa que podia falar sobre isso. E depois a gente pensava onde que a gente ia gravar, onde que seria esse cenário. Porque todos os episódios que a gente gravava, o local estava conversando muito com o assunto. Então, por exemplo, ontem a gente falou sobre o fragmento da Lua, a gente foi lá gravar perto na frente do Museu Bimoreira. Então, tudo está muito conectado. E aí, como o Rogério falou, saia de 15 em 15 dias, é isso. E ao longo desse quadro, eu fui aprendendo muito mais sobre Lavras, sobre conhecimento. Não sou especialista, tem muitas pessoas aqui que são especialistas da história de Lavras, mas eu não sou. Mas eu escutei muito de muitos especialistas de diferentes áreas, então eu consegui juntar tudo para poder formar essa grande história que é da nossa cidade, que não tem nem como falar tudo no evento só, né? Tem que separar um monte de parte porque é uma história muito grande. E além disso, eu conheci muitas pessoas incríveis também e aprendi mais sobre a comunicação mesmo e sobre o jornalismo. Agora eu queria agradecer a todo mundo que participou desse projeto. Gostaria de agradecer Eduardo Scarelli, que falou que Lavras tem
a ver com O Homem na Lua, Imigração Italiana e a Lagoa de Pampulha de Belo Horizonte. A dona Wanda Bezerra, que falou sobre o que Lavras tem a ver com a cultura americana. Dieter Stein, que falou o que Lavras tem a ver com a criação dos primeiros aviões do Brasil e a criação da Embraer. Diego Nascimento, que falou o que Lavras tem a ver com a invenção da internet. João Batista, que falou o que Lavras tem a ver com a diminuição da fome mundial. Passos de Carvalho, que falou o que Lavras tem a ver com a Revolução Constitucionalista de 1932. Giovanni Nemeth, que inclusive está aqui, que falou o que Lavras tem a ver sobre a introdução do cultivo de chá em Minas Gerais. Selma Castejão, que falou o que Lavras tem a ver com o escritor e educador Rubem Alves. E Rony Antônio Ferreira, que falou sobre a importação da raça de suínos do Rock Jersey. Muito obrigada a todos que compartilharam os seus saberes para poder ajudar a construir realmente essa coxa de retalhos que é a história de Lavras, que, como eu falei, não dá para falar de um momento só, tem que separar em muitas pessoas para poder contar essa história, não dá para falar essa história através de uma pessoa só. E para fechar, eu queria falar assim, que nem o Rogério falou, vai ter segunda temporada? Vai. A gente já está construindo novos episódios, chamando novas pessoas para participar. E já que aqui tem muitas pessoas que sabem sobre coisas diferentes, queria convidar, né, se você tem algum tema que pode ser tratado nesse quadro, sobre o que Lavras tem a ver com algum tema, pode procurar a gente, tanto eu, tanto a Sabrina, tanto o Eduardo Sicarelli. Agora, para fechar, eu queria trazer uma frase do Rubem Alves, que inclusive foi o episódio de o que Lavras tem a ver com isso, que fala assim: sempre vejo anúncios de oratória, nunca vi anúncios de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Ouvir é complicado e sutil, é uma arte. Então, ouvir a história dessas pessoas me ensinou que, tanto no jornalismo, tanto na vida, ouvir e aprender é tão importante quanto falar e ensinar. E foi escutando que eu compreendi melhor quem eu sou e aonde eu quero chegar, e compreendi melhor sobre a história de Lavras. E aí, quem quiser acompanhar, os episódios estão no site do jornal, www.jornaldelavras.com.br, no meu Instagram, gabrielacunha.br, e no Instagram do jornal, @jornaldelavras, e no YouTube do jornal também. Muito obrigada, e é isso. Boa noite a todos. Eu, inicialmente, gostaria de cumprimentar o professor Nogari, o Rogério, por esse evento maravilhoso que está acontecendo aqui desde o dia 8, é isso? E o Rogério, quando ele me ligou para me convidar para participar do evento, eu fui muito sincero com ele. Falei: Rogério, eu não vou porque eu tenho dificuldade para falar em público, eu realmente não sinto a vontade, eu não consigo. E ele insistiu muito, foi ligando, aquela coisa, e eu muitas vezes disse: não dá, Rogério, eu agradeço e tal. Aí o Rogério colocou a Sabrina no circuito. Aí a Sabrina pegou e falou: Rogério, deixa eu converso com ele. A Sabrina chegou para mim, assim, muito calma, muito tranquila, muito serena, e falou: você vai. Mas eu fiquei muito preocupado. Eu falei: olha, eu não consigo falar em público. Realmente eu tenho dificuldade, vocês vão ver. Eu sempre tive essa dificuldade e eu fiquei muito preocupado com isso. Fui procurar saber. Eu descobri que eu tenho uma deficiência que chama glossofobia. Aí eu olhei e falei: puxa, eu sou um glossofóbico. Eu fiquei assim, eu achei tão bonito, tão glossofóbico, que isso, em vez de me deixar deprimido, me entusiasmou. Eu vim aqui falar para vocês: eu sou um glossofóbico, vocês não são. Agora o Rogério não deveria ter colocado a Gabriela para falar primeiro, não, porque ela me deixou agora todo desconcertado, desinibida, desse jeito. Eu fiquei Animado. Animado. Vocês vão me perdoar, eu vou falar sentado também, porque afinal de contas, quem já andou de bonde fica em pé muito tempo. Não vou pedir. O Rogério me falou para falar sobre a ditadura militar, né? E todo mundo sabe que a ditadura militar foi instituída no dia 31 de março de 64, que foi o dia mais longo da história do país. Foram 21 anos, né? Fruto de uma conspiração entre os militares para destituir o governo de João Goulart. Todos sabem também
das histórias do período pós-golpe no Brasil. Processo, perseguição, política e tortura, que todos os anos seguintes tomariam um rumo dramático. O que pouca gente sabe é que o golpe também afetou Lavras e muitas famílias da cidade, que ficaram tranquilas quando viram seus parentes sendo presos, né? Muitos deles tiveram o nome marcado e receberam a peste de comunistas, subversivos, terroristas e outros. São muitos casos, irmãos, muitos mesmo. Muitas famílias que ficaram marcadas por esses anos todos. Nós tivemos lavrenses que foram torturados, nós tivemos um lavrense que foi caçado pelo AI-5 e tivemos perseguidos também, muitos perseguidos durante alguns anos, e até um morto pela ditadura. E eu vou começar falando exatamente por essa pessoa que foi morta pela ditadura militar. Ele se chamava Adriano Fonseca Filho. Ele era de Ponte Nova, e ele veio para lá, porque a família era presbiteriana e queria uma educação boa para o filho, então eles escolheram o Instituto Gama, que é uma referência, né? Ainda é uma referência, mas é uma referência nacional de educação. E ele veio para lá, né? E para estudar aqui os quatro primeiras séries, e o científico, no meu caso, como eu sou da época do ginasial, e o científico, hoje parece que é ensino grau lá no ensino. E o Adriano, ele tinha uma característica, ele era muito alto, tinha 1,95 m. E ele se transformou em jogador de basquete, participava de competições de atletismo, essa coisa toda, e foi entrosando com a comunidade, teve namoradas, tudo. Foi uma pessoa muito conhecida na cidade. E ele estudou 7 anos em Lavras, morou 7 anos em Lavras no Instituto Gama, no internato do Instituto Gama. Quando ele completou 17 anos, ele formou e foi embora para o Rio de Janeiro em 1968, exatamente no ano que estava, né, aquela efervescência lá, aquela confusão de estudantes, com a ditadura, aquela coisa. E o Adriano chegou e entrosou bem lá com os estudantes e começou a militar no movimento político, né? E ele conheceu o Oswaldão Orlando da Costa, o Oswaldão do PCdoB, uma figura muito conhecida, que ele inclusive é mineiro, aqui de Passa Quatro. Ele é conhecido como o herói negro do Araguaia, né? Tem muita biografia, muito livro dele. E o Adriano acabou indo para o Araguaia também. Foi lá lutar na guerrilha do Araguaia. E daí, em 1973, a família dele recebeu um relatório do Ministério da Marinha informando que ele foi morto na região do Araguaia em 3 de dezembro de 1973. Só isso, mais nada, e ele ficou considerado como um desaparecido político. Ficou durante muitos anos. Os familiares nunca tiveram informações sobre o corpo e como ele foi morto. O mistério veio à luz em agosto de 2006, quando o jornal Correio Brasiliense publicou uma entrevista com o madeiro Cícero Pereira, que disse ao jornal, abro aspas, não quero morrer com esse peso na consciência, sem contar tudo que vi. No trecho mais assustador do seu depoimento, contou como assistiu à morte e à decapitação do guerrilheiro Adriano Fonseca Fernandes, o Queixada, que também tinha um codinome de Chicão entre os guerrilheiros. Abre aspas de novo. Ele foi morto por Raimundinho, com um tiro de espingarda no peito, a mando do tenente que comandava a operação. Quando recebeu a bala, Chicão botou a mão na cara e deu um grito, um gemido doido, que até hoje parece que eu escuto. Depois, Raimundinho cortou a cabeça de Chicão e eu ajudei a carregar a cabeça dele em um saco pelo meio da mata. Pesava tanto que até parecia que tinha um corpo inteiro. Vocês estão vendo aí que assim, porque narrava as coisas com
violência, com facilidade, com uma coisa tão, com a simplicidade, assim, para ele era muito natural isso, né? E depois desse relato, a família ficou sabendo, né, como ele morreu, já foi, ele era um desaparecido político, em 73, 2006, que ficaram sabendo disso. Depois dessa reportagem, restava apenas saber o que aconteceu com o corpo dele. E o mistério do desaparecimento do corpo foi esclarecido com o depoimento de 2012 pela Comissão da Verdade, que conversou com o coronel reformado do Exército, Paulo Manhães. O Paulo Manhães, que era encarregado de desaparecer com os corpos dos guerrilheiros, né? Em seu relato, ele contou que foi encarregado de desaparecer com todos os corpos dos guerrilheiros da Araguaia, e eles foram desenterrados, jogados no rio, após terem arrancado a arcada dentária, cortado os dedos da mão, para não serem identificados. Hoje tem aí o DNA, naquela época não tinha, então eles dificultavam assim. Ainda de acordo com o coronel, na Comissão da Verdade, na chamada Operação Limpeza, do Araguaia teria sido empregado nas mesmas técnicas utilizadas para o desaparecimento de opositores do regime militar nas áreas urbanas. Os corpos eram postos em sacos impermeáveis, com pedras de peso calculado para que afundasse completamente, para evitar que o corpo pudesse eventualmente flutuar. O ventre da vítima também era cortado, que dava um corte. Começava assim, para evitar que ele inchasse e pudesse boiar. Essa foi a história do estudante, de 23 anos, que foi assassinado pela ditadura militar, mesmo depois de rendido. A história caiu em esquecimento por 39 anos. As pessoas às vezes não sabem da história da ditadura, que ela causou em Laos. Não é por falta de interesse, não é por falta é porque realmente eles não tinham informação. A censura não deixava, as pessoas não sabiam disso. Sobre as pessoas que passaram por sessões de tortura, nós temos 2 casos de 2 mulheres lavrenses que foram barbaramente torturadas por os porões do Toipode e do DOPS, em São Paulo. Elas são Dulce Maia Souza, militante da política da vanguarda popular, a revolucionária, a VPR. Dulce foi presa, torturada e exilada. A Dulce, um parênteses aqui para falar, a Dulce era irmã do Carlito Maia. O Carlito, ele era publicitário, foi um dos fundadores do PT, junto com o Lula, está aí o Tite, o pessoal que sabe disso, foi um dos fundadores do PT e o criador daquelas frases, optei, Lula lá, essas coisas, e ela era irmã dele. A Dulce foi violentada, sofreu muito, ela perdeu um braço, ela não pôde ter filhos também, porque ela sofreu barbaridades lá. A outra, lavrense, era Eleonora Micus, que na juventude ingressou-se pelo idealismo socialista e iniciou sua participação em organizações de esquerda após o golpe de 64. Passou quase 3 anos na cadeia em São Paulo, de 71 a 73. Ela foi companheira de cela da Dilma Rousseff. Elas ficavam juntas na mesma cela, no presídio de Tiradentes, em São Paulo. Ela e Dilma passaram por sessões de tortura nas mãos do coronel Brilhante Ustra. Brilhante Ustra, nós tivemos aqui recentemente uma saudação a ele, uma saudação, uma coisa que ecoa na cabeça da gente e fere o coração das pessoas do bem. Quando falaram, abro aspas, em homenagem ao coronel Brilhante Ustra, né, você sabe, eu voto favorável à cassação de Dilma Rousseff. Foi um caso, uma exaltação, torturador de primeira linha, né? Dilma, quando assumiu a presidência, ela nomeou Eleonora Micus como ministra da Secretaria de Política para as Mulheres. Uma curiosidade, a Eleonora substituiu a ministra Irine Torres Lopes, que deixou o governo para disputar uma eleição do Espírito Santo. Irine também era lavrense,
Foi a primeira vez na história da cidade, na história política, que uma ministra lavrense é substituída por outra ministra lavrense. Né? Uma coisa... O Rogério, você poderia me arranjar um pouco d'água, por favor? É outra coisa também que... tem que, Rogério, obrigado. É uma coisa também que eu vi aqui na glossofobia, boca seca. Obrigado. O golpe militar feriu também Lavras, como eu disse, que caçou também um político, né? Foi com a cassação do deputado estadual Silvio Nibucci. Ele foi cassado pelo AI-5 68. A cassação do deputado lavrense, que atingiu diretamente o povo de Lavras, foi alguns meses depois da publicação do ato. Anunciada a cassação da voz que representava Lavras na Assembleia Legislativa, um grupo ligado à extrema-direita comemorou soltando foguetes na porta da casa do então deputado. O jornal da cidade festejou e um vereador foi na Câmara Municipal, pediu um voto de louvor ao AI-5. Você teve ideia como que era enquanto alguns comemoravam em Lavras, ou então a cassação do então deputado, ele foi consolado por uma carta redigida em 21 de outubro de 1969 por uma pessoa que também foi vítima do golpe. Vou ler a carta para vocês. Abre aspas. Meu caro Silvio, o ato que o atingiu foi o mesmo que vem ferindo a liberdade e os direitos sagrados do homem nesse país. A liderança que exerce a correção de uma vida de alto nível profissional e intelectual e a bondade do seu excelente coração fizeram do caro amigo uma expressão da qual nós todos nos orgulhamos. Você não podia, pois, ficar fora do alcance da guilhotina, que a cada dia vem ceifando mais cabeças na trágica e demolidora tarefa de liquidar com a vida livre no Brasil. Quis ir a Lavras fazer uma visita. Receei, pois, as consequências que poderiam vir para o amigo nosso naquela cidade, que viriam fatalmente envolvidos numa torrente que nada perdoa e de tudo destrói. Pedi ao Tancredo Neves, no caso, né? Pedi ao Tancredo para levar essa carta, reiterar-lhe de viva voz o meu apreço, a minha solidariedade, a minha admiração e a minha esperança que alimenta de ver que tudo isso que está acontecendo será semente para a grande árvore da liberdade que os jovens que não aceitam, como tem demonstrado na noite medieval que nos querem impor. Receba o meu abraço afetuoso, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Uma carta do Dr. Silvio, depois o Dr. Silvio foi cassado. Essa foi a história de um político nosso, né, que foi cassado pelo AI-5. Sobre a perseguição imposta pela ditadura, nós temos casos de cidadãos que foram perseguidos durante cerca de 3 anos, período em que eles não podiam viajar sem autorização, não podiam participar de eventos públicos, eles eram proibidos de participar de reuniões também, não podiam trabalhar em nenhum órgão público e outras posições. Esse pesadelo durou de 15 de agosto de 68, quando o jornal Última Hora trouxe uma matéria de interesse de Lavras, depois de serem humilhados e de passar por situações constrangedoras, um grupo de cidadãos lavrenses que foi preso pela ditadura militar em agosto de 64, viram seus nomes finalmente limpos, depois de exaustivo inquérito policial militar. A matéria do Última Hora transcreve na íntegra o resultado do IPM, do inquérito policial militar, que pede o arquivamento do processo. Abro aspas. O doutor juiz, auditor do Conselho Permanente de Justiça Militar da 4ª Região Militar, Antônio Arruda Marques, enviou ontem o ofício ao excelentíssimo senhor general Tiberê Correia Amaral, comunicando que mandou arquivar o processo de várias pessoas da cidade de Lavras, acusadas de subversão por completa falta de provas.
Logo após o julgamento, o doutor juiz auditor expediu o seguinte ofício ao general Tiberê Gouveia do Amaral. Comunico a Vossa Excelência que, em despacho de 3/8/68, atendendo os pareceres dos Ministérios Público Militar, determina o arquivamento do IPM que figuram como indiciados por completa falta de prova as seguintes pessoas. Agora eu vou ler para vocês o nome dos terroristas, subversivos, comunistas. Maurício Haddad, que foi advogado, já falecido, daqui de Lavras. Luiz Capistrano de Alpinin, foi primeiro-tenente da Polícia Militar, dentista, foi vereador também, e foi militar reformado. Herculano Pinto Filho, maior orador da cidade de Abreu, muita gente aqui lembra dele. Leônio Souza Lima, vereador, muito conhecido. Antônio Fernandes Neto, o Tídio, o pessoal deve conhecer, era o Canela. Ele era líder, ele era membro do sindicato da Ferroviária. Evaristo Teixeira da Silva, da Santa Casa. Nilson Vital Naves. Sobre esse aqui cabe até um atento. O Nilson Naves, na visão ditatorial, né, representava perigo para a pátria. Né, e ele foi mais tarde ministro do Supremo Tribunal de Justiça do STJ. Imagina, um subversivo perigoso, chegou a ser ministro, né, do Superior Tribunal. Dando continuidade aos nomes, temos Geraldo Fernandes, Geraldo Ferreira, o Dado, comerciante da Zona Norte, Cícero da Costa, Vasco José de Carvalho, Guilherme Winter, advogado, Francisco Rodarte, advogado, criminalista, uma pessoa que aqui tem aqui o Ricardo, que é uma pessoa que conviveu muito com ele, sabe da capacidade dele. Ele é pai do Nércio Rodarte, ele também ficou preso, passou por esse constrangimento todo. José da Silva Maia, ferroviário aposentado, Ezequiel Rabelo, Rui Rodarte, Rui Martins Moreira, Disseu Ferreira, Geraldo Moreira Santos, portador, Fernando Chaves e o professor Rubens Azevedo Alves. Sobre esse também cabe um adendo aqui. Rubem Alves foi preso em Lavras quando ele morava aqui, trabalhava aqui, ele residia aqui. Então, quem que é o Rubem Alves? Ninguém menos que um teólogo, doutor em filosofia, psicanalista, escritor, educador, pensador, conferencista mundialmente conhecido. Foi o que a Gabriela entrevistou a sobrinha dele aqui. Né? Recentemente, aliás, mais tarde, outros tavenses também foram vítimas da ditadura. Itamar Mazzocchi e Douglas Ventura de Moraes. Ambos também foram fichados na época no Departamento de Ordem da Polícia Social DOPS. Olha, esse era o que eu tinha que falar. Eu espero que tenha contribuído com esse, apesar das minhas dificuldades, vocês perceberam que eu espero ter contribuído com esse relato e desse evento extraordinário promovido pela UFBA, mas espero sinceramente que tenha contribuído, que eu tenha reforçado o pensamento de que ditadura nunca mais. Nunca mais. Eu acho que daqui a uma meia hora eu vou recompor, voltar ao normal. Agora ficou difícil para ele falar. Não, o sea, todo, eu acho, pelo menos eu, né, com o depoimento que faz aqui, Scarelli, né, todos ficam emocionados. Não é possível repetir a história. Não podemos repetir a história e para isso não sirve a história. Muito obrigado. Por favor, vamos a passar.
relatórios, cheguei a chorar algumas vezes também. É difícil, é uma coisa, né? Uma coisa terrível. A gente via aí hoje muita gente falando aí, que é muito comum vocês já ouviram. Na época do governo militar não tinha crimes violentos, não tinha corrupção, não tinha nada disso. Mas é porque não tinha, que era escondido. Porque o caso, por exemplo, da Ana Lídia, uma menina de Brasília de 7 anos, que foi sequestrada, estuprada, morta, teve o corpo queimado. E quem fez isso? O nome do assassino, Alfredo Buzaide Filho. Ninguém nada menos que o filho do ministro da Justiça do Brasil, do governo militar, Alfredo Buzaide. Então, isso foi escondido, ninguém sabe, pouca gente sabe disso. Então, quando alguém falar, né, que na época do governo militar não tinha corrupção, não tinha crime violento, tinha, vocês podem ter certeza. Ou essa pessoa, ou ela é conivente com a ditadura, ou ela é muito mais formada. Porque tinha, e era pior do que o que acontece hoje. Muito obrigado, novamente. Vamos a passar uma sessão, né? Vamos a convidar a todos os palestrantes do Movimento de Pé. Por favor, pode ficar aqui.